Você tem alguma tatuagem? Já teve vontade de fazer? Qual seria o desenho que você desenharia no seu corpo? Já viu aquela pessoa que tem tatuagem no corpo inteiro? Talvez você ache esquisita aquela que tem tatuagem no rosto. Acha bonito quem tem no braço, talvez na perna, ou então pequenininho no pulso. Pois é. Muitas pessoas hoje usam tatuagem. Muitas pessoas que pregam e levam o evangelho têm tatuagem. Alguns dizem que fizeram na época que não conheciam a Jesus. Outros fizeram depois. Afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre tatuagem? Eu quero que você seja muito bem-vindo. Está começando mais um quadro, hoje é sexta-feira, o que a Bíblia diz sobre. E eu estou trazendo essa pergunta, esse tema que foi uma sugestão que eu recebi pelas redes sociais. Aliás, se você quer que eu produza um capítulo, um episódio sobre algum tema aqui no quadro que a Bíblia diz sobre, é só você deixar nos comentários ou me escrever lá no Instagram. Me escreve, Daniel, eu sugiro o tema tal. Esse aqui sobre tatuagem é uma sugestão que eu recebi pelo Instagram e estou aqui entregando esse conteúdo. O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Muitas pessoas dizem que é do diabo, que a Bíblia condena, que é um absurdo. Tem gente que diz que não tem nada a ver, está tudo certo. Ah, mas se fez antes de se converter, não tem problema. Ah, mas depois não pode fazer. O que você acha? Fazer tatuagem é pecado ou não é? Coloca nos comentários, sim ou não. Se você acha que é pecado, coloca sim. Se você acha que não é pecado fazer uma tatuagem, coloca não aqui nos comentários, que eu já vou te dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Aliás, quero aproveitar para te fazer mais um convite para você curtir desde já esse vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entrega para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no meu canal, inscreva-se agora. O botão também está aí embaixo. É só apertar uma vez, simples, e você se torna automaticamente e gratuitamente meu aluno e minha aluna aqui no canal Daniel Brunet. A gente fala de comunicação, storytelling, fala sobre as lições do livro das histórias eternas, tudo para que você se torne uma flecha. Flecha tem direção. Flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. E nós vamos juntos até o alvo. Ok, flecha? Eu quero que você abra sua Bíblia, porque em Levítico 19, 28, esse é o texto que muitas pessoas usam para dizer que a Bíblia condena. Olha, a condenação às tatuagens está aqui, em Levítico 19, 28. E eu quero ler com você. E quero também pedir que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, te dando discernimento daquilo que você vai ouvir agora. Porque esse é um tema que machuca muitas pessoas. Muitas pessoas são condenadas por conta de uma tatuagem. Muitas pessoas ficam de fora de grupos da igreja por conta de uma tatuagem. São demonizadas. Eu quero que o Espírito Santo de Deus esteja com você agora, te auxiliando a receber e interpretar esse conteúdo e tudo que eu vou falar daqui para frente. Se você concorda com isso, por mais que não tenha sido uma oração tradicional, essa é uma oração. Espírito Santo, traga-nos entendimento e discernimento agora. Coloca amém nos comentários, tá bom? Eu vou ler com você Levítico 19, 28. Agora olha que interessante que eu vou fazer. Eu vou ler a versão da NVI, que é Nova Versão Internacional. E lá diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Caramba, Daniel, tá claro aí, ó. Nem tatuagens, não façam tatuagens em vocês mesmos. Agora vamos ver a NVT, é o mesmo versículo, NVT 19, 28, diz assim: quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ué, cadê a palavra tatuagem?
quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Não tem a palavra tatuagem, mas está aí, Daniel, marcas na pele. É a mesma coisa. Pois é, esse é o versículo que muitas pessoas usam para condenar a tatuagem. Só que eu quero que você viaje comigo um pouco no tempo e entenda o contexto. A gente está num Levítico, um dos livros mais antigos, né? A história de Levítico, ela se passa nos tempos mais antigos da Bíblia. E ela está falando, aqui tem uma informação incrível, ó, não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Havia, naquela época, um ritual que valorizava, que glorificava, que cultuava os mortos. Um ritual para celebrar a passagem de uma vida para outra, para celebrar quem já tinha passado. E neste ritual, as pessoas costumavam cortar o corpo e fazer desenhos no corpo. Como parte daquele ritual, as pessoas faziam isso. Cortes no corpo e tatuagens. Uma coisa muito antiga que no livro de Levítico é dito para que isso não seja feita. Qual é o ponto dessa história? É porque participar de um culto aos mortos, quem participa de um culto a um morto ou a um outro Deus, está deixando de colocar Deus em primeiro lugar. A quem nós devemos prestar cultos? A Deus. Quem nós devemos cultuar? Deus. De quem nós devemos esperar socorro? De Deus. A quem nós devemos entregar as nossas ofertas? A Deus. Não aos mortos e nem a qualquer outro Deus que possa existir por meio da imaginação ou das mãos humanas. O ponto aqui é muito específico. Havia naquela época um ritual em que as pessoas se cortavam e se tatuavam para celebrar os mortos. E o livro de Levítico está falando para aquelas pessoas, ó, não façam isso, porque eu sou Deus. A invenção da tatuagem, a invenção de uma máquina, de uma tinta que pudesse ser colocada na pele para formar um desenho ou uma palavra, ela surge séculos, milênios depois. Muito, mas muito tempo depois. Então, por óbvio, não se estava falando dessa moda, ou então desse estilo que nós temos hoje. Não se estava falando da pessoa que desenha um coração, ou que seja, uma pomba, uma cruz, o nome de Jesus, o nome do filho que morreu. Não estava falando disso. Estava falando de um ritual. Então, esse versículo não tem a ver com a condenação que as pessoas fazem hoje. Ele tem a ver com um ritual daquela época que estava sendo combatido pelo livro. Ponto. Tá bom, Daniel, entendi. Mas fazer tatuagem é pecado ou não é? É certo ou é errado? A gente pode até gravar uma aula para eu falar sobre isso. Mas pecado não é. Pecado não é. O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Como que ela vai falar sobre algo que naquela época não existia? Ela te dá direções para várias coisas. E eu quero encerrar essa aula, ou pelo menos aqui do meio para o final, lendo esse versículo que vai te dar um clarão. Olha só. 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao versículo 20. Olha só o que está dizendo aqui. Vou ler também em duas versões. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, mas foram comprados por alto preço? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Vou ler na NVT, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Um usa glorifica, outro usa honra, enfim. Mas a gente traz aqui duas versões para que você receba a instrução. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, nós temos que cuidar dele.
Ah, Daniel, mas então quer dizer que eu não posso botar tinta na tatuagem? Não está dizendo isso. Está dizendo que você tem que usar o seu corpo para honrá-lo. Essa é uma questão muito pessoal. Eu não tenho nenhuma tatuagem, eu nunca tive vontade de fazer nenhuma tatuagem. Tem pessoas que fazem e se arrependem, tem pessoas que fazem e nunca se arrependem, tem pessoas que fazem, depois que se convertem, elas cobrem a tatuagem ou tentam retirar, porque aquilo ali já não significa para ela. Qual foi o objetivo da tatuagem? O que ela representa? É uma afronta a Deus? Às vezes é. E aí você tem que tirar. Claro, se o Espírito Santo te convencer. Então, o caso é muito particular. Ah, imagina, minha mãe faleceu em 2021, eu coloco o nome dela, eu estou pecando? Claro que não. Claro que não. Você quer... Olha o exemplo. Olha o exemplo. João e Maria eram um casal apaixonado. Eles viveram juntos durante 10 anos. Eles sonhavam em se casar. Se conheceram na escola, fizeram faculdade juntos. E ali, quando estavam com 25, 26 anos, tiveram uma briga terrível. Nas vésperas do casamento, João terminou com Maria. Ela ficou inconsolável. E ela olhava todo dia para o pulso dela, onde estava escrito João. Ela, eu tatuei o meu amor aqui, João. Eu tatuei, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. E ela olhava para a tatuagem e se lembrava do João. João estava no Carnaval de Salvador. Estava nem mais aí, estava vivendo a vida dele. Estava pulando por aí. E ela sofrendo, João, 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 João. Passou-se um ano, ela na fossa, tentando voltar e nada de João. Aí ela conhece Pedrinho. Pedrinho, um homem sério, trabalhador, de boa família, conquista o coração de Maria. Eles vivem um novo amor, ela fica encantada com ele, eles planejam agora sim ter filhos e se casar, eles vão se casar. Vai ser o final feliz, a história que ela sempre quis ter. Muito bom, muito bonito, né? A pergunta que eu faço para você, ela vai continuar com João tatuado no pulso? Não. Se você carrega em você algo que não te lembra algo que vem de Deus, algo que tem a ver com o seu momento, você vai continuar carregando? Não. Sabe por quê? Porque não faz mais sentido. Porque acaba sendo um ponto de contato com uma época para a qual você nunca mais quer voltar. Então o que você faz? Ou apaga ou cobre, no caso da tatuagem. Esse é o modelo, esse é o exemplo que você tem que ter em mente se você deve tirar ou não uma tatuagem, caso seja o seu caso. Agora, se condenar e deixar que outras pessoas te condenem usando a Bíblia, não deixe. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é para trazer vida e nunca condenação. Deus, Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, está lá no livro de João, ele fala, eu não vim para condenar as pessoas, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Essa palavra aqui, ó, é palavra de vida. Se alguém quiser usar a palavra de Deus contra você, não ouça, repreenda em nome de Jesus e peça que o Espírito Santo te dê direção. Ninguém tem o direito de pegar palavras de vida e transformar em palavras de condenação. Eu quero que você compartilhe esse link com amigos e amigas, porque tem muitas pessoas que estão sendo atacadas e sofrendo por conta de uma distorção do livro das histórias eternas. Agora que você sabe a verdade, você pode compartilhar com as pessoas para que elas sejam libertas deste mal. O Espírito Santo, se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo habita em você. E ele consegue te dizer o certo e o errado. Sabe quando você sente alguma coisa assim, não posso fazer isso, ou me arrependi do que eu falei? Não é a sua intuição, é o Espírito Santo de Deus te dizendo, não, você errou, muda isso, essa não é a direção. Não é o seu sexto sentido, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Se você está na dúvida se vai fazer uma tatuagem ou não, eu tenho convicção que o Espírito Santo consegue te direcionar, tirar a dúvida, trazer alívio e direção. E as palavras que eu compartilhei com você aqui, que elas habitem no seu coração, para que você honre o que está escrito aqui, os decretos de Deus,
Porque só existe um caminho para a felicidade. A felicidade eterna, a felicidade verdadeira, duradoura. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Esse foi o nosso quadro, O que a Bíblia diz sobre. Eu falei a respeito das tatuagens. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e curtir esse vídeo. Só fazendo isso, 2 cliques, você me ajuda a ampliar o alcance da mensagem do bem. Eu volto sexta-feira que vem com mais um quadro que a Bíblia diz sobre. E também estou aqui no YouTube toda terça e quarta, às 7 da manhã, com o programa Novo Dia. Ali eu compartilho comunicação, storytelling e, claro, lições do livro das histórias eternas para que você se torne uma flecha. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê em breve, flecha. Saúde e paz.